Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Deus te abençoe nessa manhã. Vou aqui partilhar com você nossa aula de hoje. Me ajuda aqui, Pedrão. Vou precisar de mais uma ajuda aqui, Vinícius. Irmãos, vou passar a nossa chamada também, como todo mundo já está acostumado. Por favor, se o seu nome não tiver nessa lista, peço a você que na parte de trás, na folha em branco, você coloque seu nome, tá bom? Vou deixar aqui em cima do nosso gasofilácio algumas lições anteriores, caso alguém queira ou alguém tenha perdido, e também a nossa caixinha de lápis ali, caso você precise para nos acompanhar. Combinado? Então, muito bem. Deixar só chegar a aula para todo mundo aí, a gente já... Muito bem, chegou aí para todo mundo? Falta aqui, ó, uma turminha aqui. O Pedrão está chegando aí, vocês. Muito bem. Queridos, nós estamos quase chegando ao final da nossa caminhada nesse curso sobre teologia bíblica. Hoje é a nossa 12ª aula, já estamos aí na reta final. Queria muito encorajar você a não perder essas próximas aulas, porque vai ser um desfecho bastante interessante de tudo que a gente viu desde o começo, né? Para quem conseguiu acompanhar todas as aulas, vai ser, eu creio que um desfecho muito interessante. E nós vamos basicamente caminhar para fechar o Antigo Testamento, que nós vamos fazer isso hoje, e dar uma pincelada no Novo Testamento, tá bom? Mostrando como tudo que a gente viu se conclui e chega ao seu ponto alto quando a gente chega no Evangelho ou nos Evangelhos do Novo Testamento que falam a respeito do Senhor Jesus. Então a gente vai ver essa completude. É lógico que não vai dar para a gente fazer uma análise do Novo Testamento inteiro, porque isso pediria um curso de teologia bíblica só do Novo Testamento, tá bom? E que já está no meu planejamento a gente fazer. Então quem fez o teologia bíblica do Antigo Testamento, que é esse aqui, já pode preparar aí o coração para fortes emoções com teologia bíblica do Novo Testamento, que é maravilhoso também, que é extraordinário a gente estudar, e vai ser muito bom, porque a gente vai trabalhar vários assuntos do Novo Testamento. Mas hoje, então, a nossa ideia é caminhar para fechar o Antigo Testamento e mostrar para você como a história do Antigo Testamento fecha, ou como o Antigo Testamento chega ao seu clímax, mas apontando para uma realidade que ainda está por vir, para uma realidade que só vai ser concluída plenamente na história do Senhor Jesus no Novo Testamento. Ok? Então vamos orar, pedir ao Senhor graça e bênção, e aí nós vamos acompanhando aqui na nossa lição, nessa jornada final. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nós queremos te louvar nesse dia, bendizer o teu nome e pedir ao Senhor, Deus, que agora possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para compreender a verdade da tua palavra e para termos uma dimensão ainda mais completa, mais nítida, ó Deus, da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós te pedimos isso nessa manhã, à medida que vamos estudar mais essa lição nessa Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Antes de nós entrarmos no nosso primeiro ponto chamado retorno para a decepção,
eu quero simplesmente localizar você de novo. Nós ficamos sem a nossa classe na semana passada, por causa do Domingo da Reforma, e então quero te localizar um pouquinho. O que basicamente nós estabelecemos nos últimos encontros, nas nossas últimas aulas, foi o fato de que toda a narrativa do Antigo Testamento, em especial com os profetas do Antigo Testamento, profetas que tiveram textos escritos, como vários deles, Ezequiel, Isaías, Obadias, Naum, enfim, a lista de todos esses profetas, eles começaram a apontar para o fato de que Israel tinha uma esperança futura. Tente lembrar alguns pontos comigo importantes. Se a gente volta lá atrás na história, a gente se lembra de Deus chamando Abraão, Deus faz uma promessa para ele: eu vou te fazer uma nação, você vai ter uma descendência enorme, vou te dar uma terra, o seu nome será conhecido na terra e a partir de ti todas as famílias da terra serão abençoadas, ok? A gente percebe que essa promessa de Deus ela vai se realizando, porque Abraão e Sara, que nem filhos podiam ter, agora tem Isaac. Isaac se casa com Rebeca, dá à luz a Esaú, Jacó, e através de Jacó, que passa a se chamar Israel, Deus de fato dá a Jacó, a Israel, uma grande família. São 12 filhos que se tornam 12 tribos. E essas tribos se multiplicam, mas de repente essas tribos agora não estão mais na terra prometida e aquelas promessas de Deus parecem que não estão se cumprindo, porque as 12 tribos estão no Egito. E eles passam a viver num cativeiro de sofrimento, debaixo da opressão de Faraó. Faraó intentando contra a vida deles. Lembra que o Faraó usa vários recursos malignos para poder cessar a multiplicação do povo do Senhor. Eu não quero que você se multiplique, eu não quero que vocês se tornem fortes. Então ele manda matar crianças, então ele intenta contra a vida daqueles bebês. Mas quanto mais maldade Faraó fazia, mais o Senhor abençoava o seu povo, mais o povo multiplicava-se, mais as promessas de Deus pareciam não estar descumprindo, não. A sensação que a gente tem à medida que vamos lendo a história é: há uma grande tentativa ou um grande movimento para cessar o povo de Deus, mas o Senhor continua sustentando seu povo, o Senhor continua sustentando seu povo. Eu estou fazendo essa retrospectiva para te lembrar de um ponto que vai ser muito importante para hoje. Porque nesse momento da história, quando Israel está vivendo como várias tribos ali, 12 tribos, debaixo da opressão de Faraó, acontece um movimento na história de Israel que é, sem dúvida nenhuma, o movimento mais importante e que simbolicamente tem um grande valor na história de Israel. Qual é? Esse mesmo que você pensou, o Êxodo. Exatamente, o Êxodo acontece. E o Êxodo é esse grande movimento que acontece na história do povo do Senhor. É a libertação do povo do Senhor do cativeiro para que o povo do Senhor fosse para a terra prometida. Mas você se lembra, o povo sai do Egito. O Êxodo acontece, grande libertação. O Senhor manifesta seu poder. O Senhor traz juízo sobre Faraó. O Senhor humilha os falsos deuses. Tudo isso acontece. Mas quando a gente chega no deserto, a gente encontra um povo desobediente de novo. Tem que passar 40 anos no deserto por causa da desobediência do seu coração. Tudo bem, os 40 anos passam, Josué entra na terra prometida. E quando entra na terra prometida, o que a gente vê? Israel dominando tudo e obedecendo a Deus perfeitamente? Não. De novo, a mesma história. Desobediência, rebeldia, quebra da aliança. E agora a gente chega num ponto mais alto, porque quando Salomão morre, seu filho assume o reino, mas ele assume o reino de uma maneira muito confusa, rebelde. E agora o reino de Israel se divide em dois, com Roboão e Jeroboão. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passa a ficar conhecido como Israel e o reino do sul passa a ficar conhecido como Judá. Judá. Esse é um momento muito triste da história, porque dali para frente a gente sabe que as coisas vão de mal a pior, não é? Os reis do norte nem se fala. São aquelas listas e mais listas de 1ª Reis e 2ª Reis e crônicas, em que a gente vai vendo só assim: e fez o que era mal perante o Senhor, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou segundo os passos de Acabe. Mal. Mas em Judá, no Reino do Sul, está muito melhor? Também não está muito melhor. Porque alguns reis andam segundo o coração de Deus, um ou outro rei propõe uma reforma religiosa, mas as coisas vão de mal a pior. Daí vem um ponto muito importante na história e nós vamos fazer a conexão com hoje. O reino do sul, o reino do norte,
é levado para o cativeiro de uma grande nação que surge na terra, que eram os assírios. Eles são levados, deportados, arrancados da terra, levados para a Assíria, tudo destruído, as cidades em frangalhos, as pessoas que sobram ali não se constituem mais como uma nação, eles levam a força do norte toda para o cativeiro. É uma nação opressa. Judá ainda resiste, mas pouco tempo depois, o que acontece com Judá? Judá também é levado para o cativeiro. Agora pelo Império Babilônio, os impérios vão mudando. As décadas, séculos se passam, os impérios mudam, as guerras, os domínios, mas o sul também é levado. Lembra as histórias que nós vimos de Daniel, os príncipes sendo levados, os jovens sendo levados, o templo é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos. Se a gente pudesse ver uma imagem de Jerusalém no período depois que o sul também vai para o cativeiro, a gente encontraria uma cidade dizimada. Pensa aí na sua cabeça, essa é a ideia. Os muros todos destruídos. Pensa que Jerusalém era toda tomada por muralhas, mas agora está tudo no chão, nada resiste, o templo está destruído, está tudo acabado, tudo acabado. O povo vai para o cativeiro, permanece no cativeiro. Mas anos depois o Senhor então cumpre a sua promessa e Deus agora vai resgatar o seu povo e trazer o seu povo para casa de volta. Então hoje nós vamos exatamente examinar esse momento da história, o momento do regresso do cativeiro, que a gente poderia chamar de um segundo êxodo, não é? É um segundo êxodo, porque de novo o povo do Senhor está numa terra estranha, debaixo de um rei estranho, vivendo em opressão, muito semelhante ao que estava acontecendo lá no Egito. Só que agora a gente vai viver uma espécie de um segundo êxodo. O Senhor então conduz o seu povo a voltar para a terra prometida. As promessas parece que todas vão se cumprir agora, mas eu quero mostrar para você que não é bem assim também. Olha então aí comigo no seu material para a gente poder caminhar juntos. O que acontece nessa história, e eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Esdras, é que exatamente no ano de 539 a.C., a Babilônia, que era um grande império, um poderoso império, caiu nas mãos de um outro império. Surge um império que domina a Babilônia. E esse império é conhecido como Império Medo-Persa. A Bíblia nos conta a respeito de um imperador chamado Ciro, que permitiu que os judeus agora retornassem para a terra e restabelecessem as suas cidades, restabelecessem Jerusalém, restabelecessem esse Estado judaico. O povo judeu poderia voltar para casa. Olha comigo na sua Bíblia, lá em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3, para a gente se lembrar um pouco dessa história. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, eu estou lendo na Revista Atualizada, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O que acontece aqui é extraordinário. O povo está vivendo debaixo do cativeiro, o cativeiro babilônico. Babilônia dominou, levou o povo todo para lá. Jerusalém está em frangalhos, ali totalmente destruída, acabada. E então um novo império surge, o Império Medo-Persa. E esse imperador assume, Ciro. Quando ele assume, Deus fala com Ciro. Mesmo sendo um homem ímpio, mesmo sendo um homem que não ama a Deus, Deus, debaixo do seu propósito e segundo sua autoridade e soberania, decide usar Ciro como um instrumento para abençoar o seu povo. E é interessante, olha só como é que Ciro coloca essas palavras. Volta aí no seu texto comigo, por favor. Ele diz que Ciro, então, olha lá no versículo 2, ele diz: o Senhor Deus dos céus, que me deu todos os reinos, me encarregou de edificar uma casa. Ciro diz que agora o próprio Deus se comunica com ele, possivelmente por uma revelação. Deus se comunica com Ciro e dá uma incumbência para ele, uma tarefa. Você precisa reconstruir. Você vai reformar isso. Jerusalém precisa voltar ao que era. O templo precisa ser reconstruído, a cidade precisa ser reconstruída. E a gente sabe que tanto a história de Esdras quanto a história de Neemias
são 2 livros da Bíblia que nos contam exatamente a história de como o templo foi reconstruído e como os muros de Jerusalém foram reconstruídos. E tudo isso porque, começando com Ciro, Deus havia dito para ele: você vai ter que reformar todas as coisas. As coisas precisam ser reconstruídas. Eu não coloquei isso aqui como uma anotação para nós, mas eu acho que é uma boa notinha para a gente poder entender as implicações políticas da palavra de Deus. Perceba que quando a gente lê Esdras 1, de 1 a 3, a gente percebe que o governo de Deus é tão soberano sobre todas as coisas, sobre todos os reis da terra, sobre todos os poderosos, sobre todos aqueles que ocupam cargos de autoridade, que ninguém pode intentar contra os planos do Senhor. Quando Deus quer abençoar o seu povo, quando Deus quer conduzir o seu povo, como estava acontecendo aqui, Deus usa até mesmo Ciro. Até mesmo Ciro. Ah, mas Ciro não é um homem rendido ao Senhor, ele não era um judeu, ele não era temente a Deus, ele não obedecia o Pentateuco. É verdade, mas Deus é Deus. Deus é soberano. E Deus não permitirá que nenhum dos seus planos se frustre. Ele vai continuar reinando sobre todas as coisas. Lembra que toda a história que a gente está vendo é a história do reino de Deus. Por mais que existam poderosos e reinos desse mundo, existe um rei acima de todo o reino. E é o reino do Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas. A história é de Deus, o mundo é de Deus e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, Ele é o rei de toda a terra. É interessante, você se lembra, nós não vamos examinar toda a narrativa de Esdras e Neemias, porque é bem volumosa, mas você se lembra que o povo de Deus, quando então volta da Babilônia, o livro de Esdras faz uma lista para nós, né? Se você olhar no capítulo 2, o capítulo 2 faz uma lista de todos aqueles que voltaram para a terra prometida, eles saíram da Babilônia, começa aí no capítulo 2, fulano voltou, Beltrano voltou, vai fazendo a lista de todo mundo que voltou. Interessante porque essas partes da Bíblia normalmente a gente não lê com tanto afinco, né? Mas elas são importantes para mostrar para nós de que isso aqui é algo real, que está acontecendo, histórico, são pessoas verdadeiras, reais, que estão voltando para reconstruir. Se você for passando as páginas do livro de Esdras, você vai se lembrar de alguns pontos. O altar passa a ser levantado, os alicerces do templo passam a ser colocados, tudo vai acontecendo em harmonia com a vontade de Deus e os planos de Deus passam a ser totalmente executados ali no sentido de o templo ser reconstruído e mais tarde com Neemias os muros de Jerusalém também passam a ser reconstruídos. Mas, para quem se lembra das leituras de Esdras e Neemias, isso não acontece sem muita tribulação. Não acontece sem muita tribulação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Neemias 4, para você se lembrar. Nós tivemos uma série de mensagens aqui em Neemias, né? Talvez dê para refrescar algumas coisas na sua memória aí. Porque o que acontece é que tanto Esdras quanto Neemias, na condução do povo na reconstrução do templo e dos muros, enfrenta grande oposição. Ora por causa dos inimigos, ora por causa da incredulidade do próprio povo, mas há muita dificuldade em reconstruir. É interessante a gente ressaltar o seguinte: quando o povo começa a voltar do exílio, as promessas dos profetas são promessas extraordinárias, não são? Você se lembra que a gente viu? Na nossa última aula nós falamos sobre essas promessas. Promessas de que Deus ia restaurar Israel, de que Deus ia cuidar do seu remanescente, de que Israel ia viver um período de glória. E aí você pensa agora o pessoal voltando e as coisas não estão exatamente dessa maneira, não. Dificuldade, a reconstrução difícil, tudo muito truncado, muito desafiador. Olha na sua Bíblia comigo lá em Esdras 4, versículos 1 a 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É só um trechinho, o capítulo 4 é um capítulo que fala muito sobre os ataques dos adversários e como o povo do Senhor precisou resistir a eles. Você se lembra que Neemias, por exemplo, foi um grande líder de encorajar o povo a não desistir.
Porque os ataques dos adversários eram muito grandes, eles estavam lá reconstruindo, e esses povos chegavam e diziam, não, não vai dar certo, não vai ser assim, nós vamos atacar vocês vão ver, vocês não vão conseguir reconstruir. Havia muita oposição, muitas dificuldades para poder reconstruir tudo aquilo à volta. O fato é, quando eles começam a voltar do exílio, nada do que eles estão vendo parece o cumprimento perfeito das promessas que Deus havia dito. Porque você olha para esse retorno e ele não é glorioso. Está tudo tão difícil, tão complicado. Cadê toda aquela glória? Cadê toda aquela expectativa? Cadê toda aquela realização? Cadê o servo do Senhor que vai nos conduzir? Parecia que as promessas de Deus também não estavam se complementando, ou se completando. Há uma frase que eu coloquei para vocês aí do nosso autor, esse autor chamado Graham Goldsworth, que ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, a volta do exílio resulta apenas de uma sombra bem opaca, bem sem gracinha, do reino glorioso previsto para o povo de Deus. Não há nenhum reinado esplêndido do príncipe davídico acontecendo aqui. Essa é a cena. É por isso que a gente poderia chamar esse ponto aí de o retorno para a decepção. Porque eles retornam para a terra prometida, mas ao invés de encontrar na terra prometida aquela realização gloriosa das promessas, o que eles encontram? Decepção. As coisas todas muito desanimadas, tudo muito devagar, tudo muito lento. Abra comigo na sua Bíblia, lá no profeta Ageu, para que a gente lê um trechinho do que Ageu profetizou e disse a respeito disso. Ageu é um profeta bastante interessante, você precisa se lembrar. E quando você for ler Ageu depois em casa, com calma, são apenas 2 capítulos, você se lembrar que Ageu é um profeta desse período, tá? Ele é um profeta que a gente chama de profeta pós-exílico. Ou seja, o povo estava acabando de voltar da Babilônia, começando a reconstruir os muros e o templo, e Deus levanta Ageu. Tá bom? Não apenas Ageu, mas também Zacarias e mais tarde Malaquias. Esses 3 profetas são profetas muito importantes do período pós-exílio. O exílio já acabou, o povo está voltando para a terra. Olha só, lá no capítulo 2, versículo de número 3. Deixa eu ler o versículo 1 e 2 para dar uma contextualizada. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 2, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, o recado é para o povo de Judá. E olha o que ele diz, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? O próprio profeta Ageu leva essa pergunta para o povo. Olha, quem aqui sobreviveu desde a glória da primeira casa? Que viu o templo em toda a sua glória? Que viu o templo do jeito que ele era antes da destruição? Você se lembra? Lembra? Pois é, parece com o que era? A pergunta dele é a pergunta retórica, né? Aquela pergunta que você já sabe a resposta. Não, não parece. É claro que não é a mesma coisa. É claro que não está da mesma maneira. Ou seja, a volta do exílio não resultou numa glória, numa experiência de ver a glória de Jerusalém voltando em toda a sua opulência, poder, grandeza, maravilha. Não, é uma volta frustrada. É uma volta de experimentar, as coisas estão voltando, estamos reconstruindo os muros, mas tudo muito limitado, tudo muito difícil, tudo muito cheio de dificuldades. E esse é um ponto importante para a gente entender como é que o Antigo Testamento vai terminar. Como é que o Antigo Testamento vai fechar. Continua comigo aí na sua aula e vamos para o 2º ponto, profecias e visões. Vocês se lembram, e eu acabei de te localizar sobre esses 3, que os profetas continuaram apontando para a dureza do coração de Israel e para a violação da aliança. Porque mesmo no período pós-exílico, o que a gente encontra o povo fazendo de novo? Violando a aliança, desobedecendo a Deus, quebrando mandamentos. Mesmo jeito. Mas depois do exílio, o povo não voltou, não foi liberto de novo, não é um segundo êxodo. Mas a dureza do coração humano continua.
E os profetas então são levantados, Ageu, Zacarias e Malaquias, nesse período para exortar o povo do Senhor, para adverti-los de que eles deveriam andar em conformidade com a vontade do Senhor. Mas é interessante porque a palavra de Deus agora se volta frequentemente para o remanescente fiel. Lembra? A gente trabalhou isso na nossa penúltima aula, vou tentar refrescar a memória de vocês. A gente percebe que em todo o profetismo do Antigo Testamento, agora a profecia, a palavra do Senhor, começa a se referir especificamente sobre um remanescente. Espera aí, se eu olho para o povo todo e o povo de um modo geral está se corrompendo, em quem que as promessas de Deus vai se cumprir? No remanescente fiel. No remanescente fiel, naquele grupo fiel, fidedigno, que ama o Senhor, que obedece ao Senhor. Tem uma nação inteira se corrompendo, tem reis se corrompendo, o povo já está no cativeiro por causa da sua desobediência. Mas Deus vai continuar cumprindo a sua promessa. Deus tem um remanescente fiel. Deus vai cumprir essa promessa de maneira plena. Vamos ler mais um profeta importante? Abra aí a sua Bíblia agora lá em Zacarias 8. Nós vamos ler um trechinho maior. Olha só que interessante, o povo está voltando para casa, o povo de Judá volta para casa, restaura os muros, restaura o templo, mas as coisas não parecem perfeitas, tá? Os medo-persas continuam reinando, Israel não tem total liberdade, não existe um rei glorioso em Israel nesse período pós-exílico, tá? Israel não tem rei mais, porque depois dos medo-persas vêm os gregos, depois dos gregos os romanos, e quando a gente abre a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, existe algum rei sobre Israel? Não. Israel está debaixo de quem? De Roma. Não é? Pilatos, Herodes, tudo gente de fora, tudo gente governando sobre eles. Cadê o rei? Não tem rei. E aquele período davídico maravilhoso, de um rei, de Israel como nação, todas aquelas promessas de que Deus ia mandar um servo, onde é que isso está se cumprindo? Percebe que o povo não está enxergando isso. Mas preste atenção nessa profecia de Zacarias, como o povo deveria viver nessa expectativa. Olha só que interessante. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, para Jerusalém, para a terra prometida, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo ou a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, peraí. Olha só o que Zacarias está profetizando. Tenta fazer a cena comigo, tá bom? O povo voltou, saiu da Babilônia, porque os medo-persas assumiram, então eles estão retornando. Vem uma primeira leva ali com Zorobabel, com Esdras, depois com Neemias. Eles vão reconstruindo o templo, reconstrói os muros. Tudo bem, o templo é reconstruído, os muros são reconstruídos, tapa todos os buracos, tapa todas as brechas que havia. Ok, mas eu olho para aquilo tudo e penso assim, peraí, as coisas não estão tão gloriosas assim. Está tudo em frangalhos. Nós não temos um rei, todo o nosso sistema de culto no templo está bem bagunçado, porque a gente precisa restaurar tudo isso, restaurar o trabalho dos levitas, de sumos sacerdotes, as coisas não estão exatamente na sua plenitude. Mas aí vem um profeta Zacarias e traz uma palavra do Senhor dizendo, olha, eu vou voltar para Sião. O próprio Deus dizendo, eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Eu vou manifestar a minha presença no meio de vocês. Mas mais do que isso, as praças de vocês vão voltar a ficar cheias de gente.
Quando chegar na praça, vai ter os velhinhos ali com as suas bengalinhas, vai ter um monte de criança brincando na frente dos vovozinhos e vovozinhas. Essa é a cena que o Zacarias começa a pintar. Uma cena de paz, não é? Pessoas idosas ali com os seus netinhos, crianças correndo para cá e para lá. Uma cena de paz, uma cena de tranquilidade. Ele continua dizendo, ele fala assim, olha, além disso, eu vou tirar o meu povo de todos os lugares, eu vou tirar a gente lá do Oriente, do Ocidente, todo mundo vai voltar para cá, vai voltar a habitar em Jerusalém, vai voltar a habitar em Sião. Ele diz mais, o versículo 3, ele diz que a partir daí, Israel passaria a se chamar a cidade fiel. Jerusalém vai se tornar a cidade fiel, a cidade da fidelidade. O que menos a gente viu nessa história aqui era fidelidade, mas o profeta está dizendo, vai se chamar a cidade da fidelidade. E olha como é que ele termina o versículo 8. Ele diz assim, olha, eu vou trazer o meu povo, eu vou habitar em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lembra dessa promessa aqui? Essa promessa a gente já viu ela, não já? Versículo 8. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus está dizendo que tudo aquilo que ele havia prometido para Abraão estava se cumprindo agora. Iria se cumprir. Mas espera aí. Imagina você lá nesse processo de restauração de Judá, de Jerusalém, ouvindo a palavra do profeta e vendo o que está acontecendo. Não parece ter uma descontinuidade aqui? Espera aí, não é isso que eu estou enxergando. Cadê os vovozinhos? Cadê os meninos? Cadê a presença poderosa do Senhor no nosso meio? Cadê Israel se tornando aquele povo poderoso de novo, sem inimigos, sem medo, sem ataques? Nada disso o povo conseguia ver na sua plenitude. O ponto é, e eu anotei para vocês aí, está no meu segundo ponto de profecias e visões. O remanescente fiel, então, agora, deveria continuar vivendo na esperança da renovação de todas as coisas. Mas esse ainda não era o tempo do reino de Deus se manifestar na sua plenitude. Ou seja, uma profecia como essa de Zacarias era uma profecia que alimentava a esperança do povo, porque não era isso que o povo estava enxergando. Mas era essa a esperança, essa a expectativa. Porque a nação estava sendo restaurada nesse período de Esdras, de Neemias, mas a gente não tinha essa manifestação total, plena, completa do reino de Deus. Israel apontava para isso. O que estava acontecendo anunciava que Deus ia realizar grandes coisas e ia restaurar. Mas, de fato, não era exatamente isso que o povo estava vivendo. Olha comigo ainda no capítulo 8, agora nos versículos 20 a 23. Olha a sua Bíblia. 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Deu para você entender o finalzinho dessa profecia do capítulo 8 aqui? O que os versículos 20 a 23 estavam dizendo que o profeta está dizendo que iria acontecer? Alguém traduz aí para nós. Deu para entender? O que está acontecendo? Não é isso? O texto está dizendo então que pessoas de outras línguas, 10 homens de 10 nações diferentes, iriam achar um judeu pelo caminho, segurar na roupa do judeu e falar assim, você está indo para Jerusalém? Estou, então eu vou com você. Espera aí que eu vou com você, porque eu ouvi falar que é lá que está o Senhor, é lá que está o Deus dos Exércitos. Mas espera aí, gente, o profeta não está dizendo que isso aqui vai acontecer agora em Israel. O povo está ouvindo isso, eles estão reconstruindo. Não é exatamente o que eles estão enxergando. Mas isso que o profeta está falando não parece muito com aquilo que Deus tinha dito para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não é isso que está exatamente sendo anunciado por Zacarias? Zacarias está dizendo, povos que não são judeus, gente que não pertence a Israel, vai ouvir falar, vai pegar na veste de um judeu e falar assim, eu estou indo para Jerusalém junto com você. Eu estou indo para lá junto com você.
Perceba que os profetas estão anunciando, então, Zacarias e Ageu estão anunciando coisas maravilhosas sobre um futuro de Israel. E agora, como o povo tem que lidar com essas profecias? Entendendo que a plenitude delas ainda não está cumprida. Volta lá para o livro de Ageu. Volta só um pouquinho na sua Bíblia. Em Ageu 2, versículos 6 a 9. Eu te voltei para o capítulo 2, que era o capítulo que Ageu tinha feito aquelas perguntas. Olha, alguém que sobreviveu, consegue olhar para essa casa e parece a mesma glória de antes? Esse templo aqui parece o templo de antes? E a resposta óbvia era, não, não é. Agora, veja o que Ageu continua profetizando. A partir do versículo 6, ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que o profeta está falando. O profeta está dizendo, olha, está vendo esse templo que vocês reconstruíram? Está vendo Jerusalém que vocês reconstruíram? Pois é, a glória dessa casa não dá nem para comparar com a anterior, não é? Quem sobreviveu sabe que está bem longe. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, mais uma vez, Ele vai visitar o seu povo. Ele vai trazer riquezas de todos os lugares, porque a prata e o ouro pertencem a Ele. E a glória da segunda casa será incomparável com essa glória. Que profecia extraordinária, não é? O povo do Senhor, então, recebe uma profecia dessa e pensa, haverá um tempo em que o Senhor vai nos visitar de uma maneira plena e total, e tudo isso que nós estamos vendo será completamente transformado. Ele vai abalar céus e terra, Ele vai trazer riqueza de todos os povos, e a glória desse templo, desse lugar de adoração, será completamente diferente. Todas essas profecias, e a gente vai ver o cumprimento delas a partir da semana que vem, elas começam a apontar então para uma realidade futura, não é? Olha essa frase que eu coloquei para nós aí. Os profetas pós-exílicos então interpretam a natureza da comunidade restaurada, desse povo que foi restaurado, e apontam para além dela, indicando o real cumprimento dessas promessas. Porque não seria o povo que estava lá reconstruindo junto com Esdras e Neemias que iria contemplar tudo isso. Isso não estava na frente deles. Teria que haver mais esperança, expectativa, confiança no Senhor, espera. Porque esse futuro glorioso não estava lá. Esse futuro glorioso ainda estava para se manifestar. E o povo tinha que aguardar agora, confiadamente no Senhor, de que Deus iria manifestar plenamente essa glória que Ele prometeu. Porque eles não estavam naquele templo, eles não estavam em Jerusalém. O ponto é, a esperança do povo do Senhor se manifesta aqui de uma maneira intrigante, não é? Quando a gente chega no finalzinho do Antigo Testamento, a gente percebe que o Antigo Testamento é um livro sem conclusão. O Antigo Testamento é uma obra que não termina. Porque você chega no final do Antigo Testamento e você termina ali Zacarias, Malaquias, os profetas, e você pensa, bom, tem muitas profecias aqui. Boa parte dessas profecias não se cumpriram. Elas estão por se cumprir. Então é um livro que a gente poderia dizer que termina sem terminar. Que não tem um desfecho. Que não acaba, porque essas promessas permanecem. Ele não tem conclusão. Porque muito dessa história do povo do Senhor ainda está por acontecer. Esses detalhes da história ainda estão para se fechar. As promessas ainda serão cumpridas. E elas serão cumpridas de uma maneira talvez tão impactante, tão distinta do que o povo passa a esperar no seu coração, que quando Jesus manifesta seu poder e o reino de Deus irrompe na terra, os homens não conseguem reconhecer a glória do Filho de Deus. Não conseguem reconhecer o próprio ministério de Jesus em toda a sua plenitude. É interessante porque o povo fiel da aliança precisaria aguardar agora então esse futuro de atos salvadores de Deus. Olha na sua Bíblia comigo, lá no profeta Malaquias. Vamos nas últimas palavras do Antigo Testamento.
capítulo 4. Malaquias 4, versículos 1 a 6. Vamos ler as últimas palavras do último profeta do Antigo Testamento. Porque depois dessas palavras, Deus passa um longo período sem se comunicar com o seu povo. Que a gente chama de período intertestamentário. O período entre Malaquias e o livro de Mateus. E a chegada da profecia com João Batista. É um período muito longo de silêncio, em que Deus não se comunica mais por profeta algum. Todas as promessas de Deus estão ali estabelecidas, mas passa um longo tempo até que elas comecem a se realizar plenamente. Acompanhe comigo então. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha como é que a profecia do Antigo Testamento termina. O povo está ali, templo reconstruído, muro reconstruído, desobediência ainda presente, o povo desobedecendo a lei do Senhor, os profetas anunciando um tempo de renovo, os profetas anunciando um tempo em que a glória dessa segunda casa seria muito maior e incomparável. Agora, Malaquias acrescenta outros detalhes, não é? Ele diz, olha, esse dia virá e aqueles que cometem perversidade serão lançados para o lado, serão lançados no lixo como se fosse um restolho. Deus vai trazer juízo sobre a terra. Ele diz, olha, não vai sobrar nem raiz, nem ramo nenhum. Vai arrancar tudo pela raiz. Versículo 2 ele diz, mas para que vocês que temem ao Senhor, para esse remanescente fiel que continua temendo a Deus, o que é que vai acontecer? O sol da justiça vai nascer sobre vocês. Aqui vem uma cena que só quem já foi em roça e já passou muito tempo em roça sabe o que é. Ele diz assim, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem já viu essa cena na roça aí? Já viu? Eu já vi. Essa é uma cena que dá para você entender o que o profeta está querendo dizer. Quando você libera um bezerro de uma estrebaria, que ele estava preso ali, por exemplo, para tomar uma vacina ou para qualquer coisa, o bichinho fica feliz. Mas pensa num bichinho feliz. Ele fica tão feliz que ele sai pulando, pulando e dando coice para lá, e pulando, e pulando, e pulando. Essa é a cena. Uma cena muito incomum para nós, pelo menos para a maioria de nós, mas muito comum nesse período. Muito comum para esse tipo de povo, de nação, que cuidava de animais assim, e estava acostumado a descrever a alegria, às vezes, dessa maneira, né? Não é? Às vezes a gente usa expressões hoje, por exemplo, que são muito típicas para nós, que não fariam muito sentido para eles, e algumas deles que não fariam muito sentido para nós. Mas a ideia aqui é que Deus está dizendo, olha, o sol da justiça vai nascer sobre vocês, a salvação será trazida a vocês como que em asas, e vocês vão ter uma alegria como alguém que recebeu libertação. Como esse animal que foi liberto da estrebaria, está pulando, ele saltando de alegria. Pois essa é a alegria poderosa, copiosa, volumosa que vocês vão ter. Essas são as promessas. Vocês vão pisar os perversos, o povo do Senhor vai ser vitorioso nesse dia do Senhor. E vocês precisam, versículo 4, se lembrar da lei de Moisés, guardar os estatutos e guardar os juízos. E então, versículos 5 e 6, Malaquias acrescenta uma profecia muito importante para nós. Porque ela faz um elo, uma ponte com tudo aquilo que a gente conhece da narrativa do Novo Testamento. Ele diz que o próprio Deus agora vai enviar um profeta. Mas ele diz que vai enviar o profeta Elias. E aí a gente que conhece a história um pouquinho, você pensa, mas Elias não morreu?
Como é que Deus vai mandar Elias de novo? O Senhor vai ressuscitar Elias? O Senhor vai trazer um Elias revisado 2.0? Como é que vai ser esse negócio? Como é que Elias vai se manifestar? Como é que Deus vai manifestar-se através desse servo fiel? Mas o ponto é que ele vai mandar esse profeta, vai mandar Elias, ele vai preparar o dia do Senhor, ele vai converter o coração dos pais aos filhos através, o Senhor vai converter usando esse profeta, e Deus anuncia um fato novo na história. Mas, de novo, todas essas promessas apontam para uma renovação que Deus vai fazer em Israel. Apontam para o fato de que Deus vai tratar com todas as nações da terra, mas nada disso estava se cumprindo plenamente aqui. A restauração dos judeus à terra prometida parecia ser o cumprimento dessas promessas. Mas essa grande regeneração, essa grande mudança esperada, não havia acontecido na sua plenitude. Era necessário ainda aguardar um tempo, essa esperança da vinda do reino de Deus. Olha na sua Bíblia comigo, lá agora no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11. A partir do versículo 7. Nós vamos ler esse texto só para a gente deixar esse gancho aqui e caminharmos para o final. Acompanhe comigo a partir do versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Lembra lá de Malaquias? Malaquias agora capítulo 3. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo, preste atenção no versículo 14 agora. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Porque veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas essa sabedoria é justificada por suas obras. Esse texto, Jesus estava basicamente dando um testemunho a respeito de João Batista. E ele começa a fazer uma série de perguntas, né? Quem é que vocês foram procurar no deserto? Porque João era um pregador do deserto. É um pregador que pregava fora dos locais fechados, pregava a céu aberto, por dizer assim, pregava no Jordão, anunciava profeticamente e corajosamente a verdade de Deus, confrontando o pecado, chamando os homens ao arrependimento. Jesus faz uma defesa sobre ele. Fala assim: olha, quem é esse homem? Quem é esse homem? É um profeta? Muito mais do que um profeta. Porque é em João Batista que se cumpriu a profecia de Malaquias, de que Deus ia enviar o seu mensageiro para preparar o caminho. E aí Jesus então faz algo muito interessante. Jesus nos conecta com a profecia lá de Malaquias 4, versículo 5. Ele fala assim: olha, vocês querem saber quem ele era? João Batista era Elias. Você fala: uau, ele é Elias? Exatamente. Então ele é a reencarnação de Elias? Não, nada de reencarnação. Mas João Batista é aquele que prega e cumpre o papel profético prometido como Elias. Lembra? Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. É um grande paradigma do que é ser profeta. Elias foi um profeta extraordinário, fez feitos maravilhosos, profetizou de maneira corajosa, fez milagres, sim, únicos.
Ele é um paradigma de profecia do Antigo Testamento. E Malaquias termina sua profecia dizendo: Deus irá trazer um profeta, Deus vai trazer Elias. Jesus está dizendo: João Batista é esse homem, é esse profeta, que vem nesse espírito de Elias, nessa coragem de Elias, para anunciar a profecia e o ano do Senhor. Perceba então que a gente termina Malaquias, mas anos vão se passar aqui, séculos vão se passar, até que João Batista surge no Jordão, e agora aquela profecia que terminou o Antigo Testamento começa a se cumprir. A gente pode esperar que a partir da chegada de João Batista, tudo aquilo que estava prometido também vai se cumprir plenamente. Deus agora vai trazer e manifestar o seu reino de maneira poderosa. Abra comigo de novo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos agora, rapidamente. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgares e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: Preste atenção no versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você consegue perceber como é que todas as profecias, então, que nós terminamos o Antigo Testamento, fazem uma ponte e começam a se cumprir plenamente aqui? Tudo está se cumprindo aqui. Porque agora Jesus começa o seu ministério dizendo uma frase fundamental. E a frase dele é: o tempo está cumprido. A hora chegou. É agora. É a partir desse momento. O reino de Deus está próximo. E o tempo chegou. Toda aquela expectativa do Antigo Testamento. Nós mesmos, estudando aqui semana após semana, conseguimos ter uma dimensão do que estava no coração do povo, não é? Deus é rei. Ele vai governar sobre o seu povo. Um rei numa terra com um povo. Quando é que isso vai se cumprir? Quando é que isso vai chegar à plenitude? Jesus começa o seu ministério, vindo na sequência de João Batista, que é enviado para preparar o caminho no espírito de Elias, cumprindo Malaquias 4, 5. E agora Jesus diz: o tempo está cumprido. O tempo é chegado. Irmãos, eu não vou entrar muito aqui no Evangelho de Marcos, nesses detalhes, porque vai ser assunto da nossa aula da semana que vem. Mas eu trouxe um quadrinho para a gente terminar com ele agora. Eu queria que você olhasse para esse quadrinho aí com atenção. Olha aí pega o seu material comigo, por favor. Eu trouxe esse quadrinho porque ele é um resumo de tudo que a gente já viu até aqui. E eu queria muito que você tivesse dimensão desse quadro. Esse quadro está lá no próprio livro Introdução à Teologia Bíblica, que a gente está usando. Mas esse quadro é muito importante para a gente conseguir compreender esse esquema todo que a gente tem visto da própria manifestação do reino de Deus. Então olha comigo lá, vou tentar te explicar. Ali em cima em negrito você tem, digamos assim, as chamadas para a gente entender os períodos, né? Nós vamos ver na primeira coluna como o reino de Deus se manifestou em cada período, né? Então você tem ali no período da criação, o período de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas,
São esses 4 períodos, esses 5 períodos que nós trabalhamos. Depois, a gente viu que para que a gente pudesse ter a estrutura de um reino, a gente precisava ter o governo de Deus na terra escolhida por Deus sobre o povo de Deus. Esses 3 elementos: Deus, terra, povo. E daí vem a listinha então. Numa coluna chamada Deus, como Deus se manifestou. Depois humanidade, que é o povo, e o mundo. E lá na última coluna, que não tem um título, é como em cada período desse o reino de Deus foi revelado para nós. Então, só para a gente recapitular, bate o olho aí comigo para você acompanhar, e se alguém tiver alguma dúvida, é uma hora boa para a gente poder tirar essas dúvidas. Olha só, no primeiro período, no período da criação, como é que a gente viu a manifestação do reino de Deus então? O próprio Deus governando sobre Adão e Eva, representando a humanidade, representando o seu povo. E qual que era o lugar desse governo? O Jardim do Éden. Então essa era a estrutura que a gente tinha. O próprio Deus que se revelava, que criou Adão e Eva, que deu a eles incumbências, tarefas, expressou a sua vontade. Adão e Eva, como nossos pais, representavam o povo de Deus no mundo de Deus. E o Jardim do Éden era esse lugar por excelência que representava a manifestação do governo de Deus. Tá? Como a gente falou, é lógico, toda a terra pertence ao Senhor, mas o Jardim do Éden era esse lugar de comunicação, de encontro, era esse lugar em que o próprio Deus se encontrava com o seu povo. Lembra que eu disse para vocês que o Jardim do Éden era uma espécie de um santuário antes de haver santuário, um templo sem ser templo. É um lugar de habitação do Senhor. Deus se encontra com Adão e Eva ali naquele lugar. Bom, o tempo passa, a queda entra na história e a gente vai para um novo período. Mas desse período, está aí na última coluna da direita, a gente precisa se lembrar que nessa estrutura Deus, Adão e Eva, no Jardim do Éden, a gente tem um modelo do reino de Deus revelado. Está ali. Já foi revelado como o reino de Deus vai se manifestar. Deus, um povo, um lugar. Está tudo ali. Muito bem. Vai para a próxima linha. Agora a gente está no período de Abraão, o período abraâmico da história. Queda já aconteceu, os efeitos da queda, o pecado no mundo, tudo aquilo. Agora, olha como muda um pouco. Porque agora nós já temos Deus se manifestando como o Senhor. Ele se manifesta, ele se apresenta pessoalmente, e agora ele vai governar o seu povo. Mas quem é o povo do Senhor agora? Os descendentes de Abraão. A descendência de Abraão representa o povo do Senhor. Lembra que nesse período a gente não tem uma nação ainda. Nesse período a gente não tem um povo ainda, mas a gente tem famílias. Aquelas famílias representam o povo do Senhor. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar uma família, e a partir da sua família, a partir de você, as outras famílias da terra serão benditas. E qual é o lugar de comunicação de Deus com o seu povo? Qual é o lugar da bênção do Senhor? Canaã, a terra prometida. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus tira Abraão ali de Ur dos Caldeus e vai levá-lo para a terra prometida. Ele manifesta. Nesse período, a gente percebe que começa a se revelar o reino de Deus na história de Israel. Mas isso não está completo em Abraão. Qual que é o passo seguinte que a gente viu? Moisés. E agora com Moisés as coisas começam a ficar ainda mais claras, não é? Porque agora eu tenho o Senhor, eu não tenho só os descendentes de Abraão, mas agora eu tenho Israel como um povo. Eles têm uma lei, eles recebem os mandamentos do Monte Sinai, eles vão habitar aquela terra, eles se organizam como nação. Tá? Estão ali no deserto, se preparando para entrar na terra prometida, tem o tabernáculo, estão para entrar, quase entrando. E eu tenho, então, Canaã como esse lugar de manifestação da presença do Senhor. Damos um passo para frente. Depois de Moisés, qual é o grande período que nós trabalhamos? O período davídico. O período de Davi. Agora eu tenho o Senhor governando. Quem é o povo representado ali? Esse povo fiel a Deus? A linhagem de Davi. Deus faz promessas para Davi. O seu trono será um trono para sempre. Eu nunca vou deixar com que seu trono não tenha alguém sentado sobre ele. Deus faz promessas e faz uma aliança com Davi. E a linhagem de Davi, então, recebe todas as promessas de Deus. E qual é o lugar da manifestação da presença de Deus a partir de Davi, especificamente a partir de Salomão? O templo. O templo é o lugar do encontro de Deus com os homens. É ali, no templo, que isso vai acontecer. Lembra que lá, enquanto estava no deserto, isso acontecia em Canaã, isso acontecia no tabernáculo, mas agora tem um templo. O templo é esse lugar mais importante de Jerusalém inteiro. As outras tribos todas tinham que viajar pelo menos uma vez por ano para ir a Jerusalém, para ir até o templo. Esse é o lugar centralizado, é o centro do mundo.
É o lugar onde Deus se comunica com o seu povo. A gente passa um período, vem toda a divisão dos reinos, todos os problemas, e agora os profetas começam a anunciar a palavra de Deus. Como é que o reino de Deus se manifesta? De maneira escatológica, de uma maneira futura. Deus começa a falar sobre um tempo futuro, daí a ideia de escatologia, de que Ele vai realizar todas as coisas. Quando você ouvir essa palavra escatologia, sempre pense que escatologia não tem a ver só com coisas catastróficas que vão acontecer no último dia, não, tá bom? A palavra escatologia, em português, ela vem de uma palavra grega, que é a palavra eschatos. E eschatos significa últimos. Só isso, últimos. Então, escatologia, tudo em português que a gente põe no logia no final, vira o quê? Por exemplo, biologia, não é? Biologia é o quê? O estudo da vida. Porque bio, em grego, significa vida. Então, biologia, estudo da vida. Então, se é escatologia, é o estudo de quê? Das últimas coisas. Ok? Então, estudo das últimas coisas. Então, quando a gente fala sobre essa revelação escatológica, a gente está dizendo que agora os profetas começam a anunciar o cumprimento disso no futuro, na realidade de que um dia essas coisas vão se cumprir. Agora, escatologia, os últimos dias, não começam só quando Jesus voltar, não, gente. Os últimos dias começaram quando? Alguém chutaria? Hã? Quando é que os últimos dias começaram? Quando Jesus... É por aí. Quando Jesus manifesta o seu reino e diz o tempo está cumprido, os últimos dias começam, não começam? Você já parou para pensar que quando Jesus diz que o tempo está cumprido, então quer dizer que a gente não deveria mais pensar na história como cada dia é mais um dia, a gente deveria pensar na história como cada dia é menos um? Já parou para pensar na sua vida dessa perspectiva? Sim ou não? Eu amo essa perspectiva. Eu amo. Eu gosto sempre de pensar assim, às vezes eu brinco com os meninos assim, quando a gente termina um grande acampamento eu falo, menos um antes da glória. Estamos caminhando para a glória. Mas a ideia é essa, não é? Cada dia que passa, menos um. Porque se o tempo já está cumprido, os últimos dias já começaram. E todos os dias que nós vivemos, nós estamos vivendo últimos dias. Últimos dias. Daí a ideia de escatologia. E nessa visão, então, você tem o Senhor governando sobre um remanescente fiel. Essa é a profecia dos profetas. E é uma realidade agora de que Deus vai manifestar a sua presença onde? Num novo templo e numa nova Jerusalém. Então vamos entender, quando a gente começa as páginas do Novo Testamento, qual que é a grande expectativa que existe no coração da maior parte dos judeus, gente? De que um dia Deus vai fazer o quê? Tente pensar na cabeça de um judeu, até para você entender como foi tão difícil para eles lidar com o ministério de Jesus. Muitos judeus pensavam assim, quando vier o Messias, Deus vai acabar com os inimigos de uma vezada só, acabar com Roma, vai jogar Roma no restolho, o templo vai se tornar maravilhoso, os nossos muros maravilhosos, vai voltar tudo à sua plenitude, o Messias provavelmente vai ser um guerreiro fortíssimo, altamente poderoso, que vai chegar com espada e vai vencer todo mundo e vai ser sangue para tudo quanto é lado, e ele vai reinar, ele vai governar, porque se você ler apenas parte das profecias, você poderia formar essa figura na sua cabeça. Mas se você lesse todas as profecias, todas juntas, não daria para ter essa ideia, não. Porque eu precisava lembrar de Isaías 53, não é? Que fala que o Messias seria um servo sofredor, um homem de dores. Quando Jesus vem, o que Jesus faz nos primeiros dias? Jesus já logo destrói o Império Romano? Não. Jesus se submete. Jesus age como servo. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus vai manifestar para nós e vai mostrar para nós que o cumprimento do reino de Deus vai se cumprir numa perspectiva muito diferente do que muitos naquele tempo estavam imaginando, na plenitude de toda a profecia do Antigo Testamento. Muito bem, vamos terminar aqui orando e agradecendo ao Senhor. Semana que vem a gente continua e nós vamos fazer um desfecho com o Novo Testamento sem entrar tão profundamente, mas pelo menos amarrando todas essas expectativas. Não deixe de participar dessas próximas aulas, que vai ser bênção demais para a gente poder fechar tudo isso aqui. Amém?
Quantas horas aí? Hoje nós terminamos mais cedo? Podemos até celebrar hoje, hein, gente? Primeira aula que a gente terminou antes das 11, que maravilha. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Deus, muito obrigado por essa manhã juntos, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa aula. Pedimos ao Senhor que enche o nosso coração de expectativa e esperança no Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, faz e fará. E Deus, dá-nos alegria e confiança de que todas essas promessas se cumpriram plenamente em Cristo e ainda, Deus, se cumprirão em toda a sua plenitude na segunda vinda do Senhor Jesus, a qual nós aguardamos com expectativa, cada dia menos um dia, até que o Senhor Jesus Cristo venha para nos salvar e para fazer novas todas as coisas nesse mundo. Nós te louvamos nessa manhã e pedimos a tua graça e bênção sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida irmã. Se alguém ainda precisar de uma lição, tem uma aqui e temos lições passadas se você precisar. Deus te abençoe e até mais tarde.